Chegando para vocês agora a aula de número 12, onde nós vamos identificar os principais componentes da fonte de standby. A fonte do standby é uma fonte pequena, ela geralmente fica localizada num canto da placa, e os componentes mais fáceis que tem para identificar aqui são o transformador chopper, que é pequeno também, porque é uma fonte de baixa potência. Ligado no chopper, a gente tem aqui esse circuito integrado, que dentro dele tem o MOSFET chaveador, o gerador de PWM, circuitos de proteção e controle. O dreno do MOSFET está ligado nos dois últimos pinos, no 7 e 8. Aqui onde seria o pino 6 não tem nada, e os demais pinos ligados nos outros componentes que nós temos por aqui. No secundário do chopper, nós temos o diodo retificador, que na verdade são dois diodos, é um retificador de onda completa. Os dois diodos estão dentro dessa peça aqui, ó, no dissipador de calor, os capacitores de filtro, e assim essa fonte fornece uma tensão de 3,3 volts, mas poderia ser de 5 volts. A tensão de standby é a primeira tensão que você deve ter para o restante dos circuitos funcionarem. Se essa fonte aqui não funciona, você não vai ter tensão em nenhuma outra saída aqui da placa, tá? Então essa fonte aqui é a primeira que tem que funcionar. Mais alguns detalhes aqui que nós temos, além do CI, do transformador chopper, do diodo retificador e dos capacitores de filtro, a gente tem aqui também esses capacitores, são esses três capacitores, vão ligados entre os terras, eles mantêm a separação dos terras e impedem que ruídos sejam transferidos do primário para o secundário desses transformadores, tá? Então os capacitores que mantêm o isolamento dos terras, eliminam o ruído entre eles. A gente tem aqui esse diodo e esse capacitor que fazem parte do snubber, aquele circuito que amortece aquela tensão alta que vai para o dreno do MOSFET quando ele corta. Então esses dois componentes amortecem essa tensão, o circuito snubber. Aqui a gente tem o resistor que leva a alimentação para o dreno do MOSFET por dentro do chopper. Esse resistorzinho aqui de 0,1 ohm. Esse outro resistor aqui, ó, de 1 ohm, ele vai ligado do pino do source ao terra, porque ele faz parte do sensor de corrente interno ao CI. Nós temos aqui, pessoal, dois diodos. Esse daqui é o retificador da tensão que alimenta o CI. E não somente o CI, esse retificador com esse filtro aqui, ó, esse diodo retificador e mais esse capacitor de filtro, além de alimentar o CI, eles vão alimentar o CI da fonte principal e o CI do PFC ativo. Então essa fonte que sai do chopper, desse chopper aqui, ó, esse diodo, esse capacitor, vão alimentar, além do próprio CI da fonte, o CI da fonte principal e o CI da fonte do conversor DC-DC PFC ativo, tá? Esse diodinho aqui, ó, e mais esse capacitor de filtro vão levar alimentação ao pino de mais B desse CI. Lembrando que quando você liga a fonte, o CI é alimentado através do dreno dos MOSFETs e tem uma fonte de corrente interna que começa a carregar esse capacitor. Quando ele chega em 12 volts, a fonte dispara, aí começa a funcionar, eu vou ter tensão nesses diodos e o CI vai ser alimentado por essa fonte, esses dois retificadores, esses dois filtros. Sendo que esse aqui, além do CI, alimenta a fonte principal e o PFC ativo. Aqui a gente tem o circuito de feedback, que é o TL431, ou no caso o AZ431, e o fotoacoplador. Eles vão corrigir essa fonte em 3,3, os dois componentes. Esse outro fotoacoplador é do circuito de liga e desliga, tá? Alguns componentes interligados a eles, tá? Então esses são os componentes principais dessa fonte de standby. Nas outras aulas a gente vai testar, nós vamos ver o funcionamento correto dessa fonte. Lembrando, é a primeira fonte que deve funcionar para a placa poder ligar e liberar todas as outras tensões.